Deus não é incompetente, por isto que Deus honra. E eu quero, neste momento, já fazer o uso da palavra de Deus, trazendo-lhes uma palavra baseada na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 9, e o versículo de número 25. A Bíblia diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Veja a aplicação de Paulo. Veja onde ele vai. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, eu quero trazer uma reflexão nesta manhã sobre as marcas de um vencedor. As marcas de um vencedor. Qual é o conceito exclusivo de um ser humano que se intitula vencedor? Talvez você já ouviu alguém descrever, elogiar uma pessoa dizendo: fulano é um vencedor, fulano venceu na vida. Mas qual é a vitória que ele conquistou e qual é a essência da vitória de um cristão? Porque se nós aplicarmos aqui uma mensagem concernente a uma conquista relativa, é muito fácil eu olhar para alguns homens e dizer: eles venceram. Steve Jobs, que foi um dos homens mais inteligentes no âmbito tecnológico que já passou no mundo, deixando aí para ser lançado por muitos anos aparelhos da Apple, é assim mesmo, com projetos audaciosos. Foi um homem vencedor na sua área. E tantos outros que conquistaram o mundo, tanto no âmbito tecnológico, financeiro, filosófico, político, jurídico, enfim. Poderia citar aqui inúmeros sujeitos que venceram. Thomas Edison, o criador da lâmpada, foi um vencedor e deixou o legado da lâmpada. E tantos outros que venceram. Mas a vitória que vence o mundo, diz a Bíblia, é a nossa fé. E na minha concepção espiritual e bíblica, há marcas na vida de um vencedor. Só que não são marcas apalpáveis. Não são marcas no âmbito da ostentação material, capitalista. Mas são marcas espirituais. São marcas subjetivas, são marcas de valores. E Paulo claramente diz: todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E Paulo faz um contraponto com aqueles que conquistam coisas corruptíveis, ou seja, coisas materiais, e aqueles que conquistam coisas incorruptíveis, ou seja, algo espiritual. Quando ele diz todo atleta em tudo se domina, aqui ele traz a figura de linguagem do atleta, dizendo que o atleta por si só precisa ser aplicado, disciplinado. Precisa ser um sujeito que venha abdicar de muita coisa para seguir o seu padrão, o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito e chegar no lugar aonde ele deseja chegar. Quando ele diz todo atleta, em tudo se domina, ponto e vírgula, termina o raciocínio a priori de Paulo. Paulo está querendo aplicar na igreja em Corinto a real importância que deva existir na vida de um cristão concernente à sua disciplina espiritual. Ele diz que esse cristão vencedor, esse cristão que vence, esse cristão que prospera, que desenvolve o seu dom, esse cristão que cresce subitamente, esse cristão que é progressivo, esse cristão que tem qualidades extraordinárias, ele possui, primeiro, domínio de si próprio. A primeira marca de um sujeito vencedor, na concepção bíblica teológica, textual, daquilo que Paulo apresenta em pauta para nós, é que este vencedor, este homem que vence, este homem vencedor, ele possui domínio próprio. E eu vou dizer uma coisa séria para você. O domínio próprio, ele significa uma maturação espiritual para controlar os efeitos nocivos da minha alma. Quando Paulo diz que todo atleta em tudo se domina, ele está falando sobre equilíbrio. Ele está falando sobre maturidade espiritual para se contrapor diante dos reveses, das vicissitudes, das adversidades, das circunstâncias que batem a porta do nosso coração diuturnamente, todo dia, toda hora. Porque há muita gente tentando te derrubar, tentando te atingir, tentando te destruir, tentando matar os seus sonhos, tentando atrapalhar o que Deus te entregou. É muita gente, é muita oposição, são muitos opositores, são muitos invejosos, são muitos adversários, inimigos, que tentam puxar o teu tapete, que tentam te atingir. Você precisa ter domínio próprio. E esse domínio próprio nada mais é do que a maturidade. Que a maturidade significa você saber esperar. Você saber se posicionar no centro da vontade de Deus, porque estando no centro da vontade de Deus, você vai encontrar guarida. Estando no centro da vontade de Deus, você vai encontrar equilíbrio emocional e espiritual. Estando no centro da vontade de Deus, você vai atingir a posição, agora falando aqui o que Paulo falou, de um atleta que se domina, que se priva de algumas coisas que rompem, que interferem aquilo no qual ele propôs a fazer. Porque o atleta, de fato, ele vai ter que comer pouco. Ele vai ter que fazer atividades físicas constantes. Ele não pode
superar o peso estabelecido para a sua função, para a sua modalidade. Passou do peso, ele já perde espaço na sua modalidade, tem que ser somente até aquele peso, e ele se submete àquele peso limite estabelecido pela norma e o padrão. Só que ele vai enfrentar algumas tentações neste interim, que ele vai ter que olhar e dizer: eu não posso. Eu até posso, mas não devo. Porque isto vai interferir a minha qualificação espiritual. Ou seja, Deus me deu qualificação espiritual. E há algumas situações que podem interferir nesta minha qualificação espiritual e me prejudicar. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, sobre a qualificação espiritual. Então, Paulo, ele claramente diz: todo atleta em tudo se domina. Em tudo. Veja o detalhe. Ele não diz todo atleta em alguma coisa, em algumas coisas. Não, em tudo se domina. Ele é completamente equilibrado. Ele não oscila. Ele não se posiciona de forma instável, inconstante, desequilibrada. Ele se domina, ele se equilibra, ele se estabiliza, ele possui domínio próprio, ele possui maturidade, ele possui capacidade para olhar para os vendavais da vida, as tempestades da vida, os problemas da vida, as vicissitudes, as oposições, respirar fundo e continuar seguindo o seu foco. Aí ele diz: aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí aquele que vence, a marca de um vencedor, está no autocontrole. Está na capacidade de se controlar. Segundo, o vencedor, ele sempre vai idealizar um foco. Veja que lá em Hebreus a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então veja que o escritor aos Hebreus, ele fala sobre a capacidade de focar em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Lá em Isaías 45, 22, a Bíblia também fala sobre isto. Deus fala a Israel dizendo: olhai para mim e sede salvos. Ou seja, há aqui uma aplicação bíblica e teológica de que quando eu foco, eu alcanço o meu objetivo. Quando eu foco. Qual é o erro das pessoas hoje? Eu vou aqui entrar dentro de um assunto no âmbito profissional. Você começa vendendo frutas, só que não está tendo resultado, então você sai das frutas e vai vender carne. Não está tendo resultado, você sai da carne e vai vender arroz. Não está tendo resultado, você sai do arroz e vai vender feijão. Nesse período que você saiu do primeiro empreendimento e foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto, se você tivesse ficado no primeiro, insistido no primeiro, perseverado no primeiro, persistido no primeiro, talvez você já teria atingido o seu objetivo. Já deu para você entender que na vida você tem que perseverar. Você não pode ficar mudando de ambientes. Você não pode estar, gastando pólvora, atirando, para ver se acerta o seu alvo. Você tem que parar, focar, mirar, atirar, para acertar. Interessante, não foi, Lucas, essa aí? Você tem que parar, focar, mirar e atirar. As pessoas não param, não focam, não miram e não atiram.
Porque quando olham para o alvo e percebem o alvo longe, produzem a preguiça de se dedicar a insistir no alvo. Quanto mais o alvo estiver longe, maior será a vitória. Estando pertinho, você não vai ter mérito nenhum, estava perto. Rapaz, estava longe, você acertou. Então eu preciso entender que a segunda marca de um vencedor em Cristo, que eu posso incutir essa palavra no tema, em Cristo, é que ele idealiza uma meta para a sua vida. Qual é a sua meta? Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você está orando? Você está lendo Bíblia? Você está se consagrando? Você está buscando? Você está confiando? Você está se quebrantando? Você está fazendo um propósito? Ou você buscou o batismo, foi para um culto, o batismo não veio, você desistiu? Pastor, eu quero ser um pregador do Evangelho. Você está orando? Você está lendo Bíblia? Você está estudando? Você está se dedicando à leitura? Tudo precisa de um foco, de uma meta. Paulo claramente diz, capítulo 9, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Então veja que Paulo está falando sobre uma corrida no qual ele mesmo está correndo e ele auto se intitula o corredor. Assim corro também eu, não sem meta. Eu estou correndo, eu estou avançando, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu posso chegar. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu estou correndo. Mas há uma meta, há um objetivo, há um foco que eu quero alcançar. Nós estamos chegando aí ao final do ano. A transição de 19 para 20. 2019 para 2020. E quando chegar dia 31 de dezembro, várias pessoas, se não dizer a maioria, se não dizer todas, prepararão um script para o ano de 2020. Em janeiro eu quero isso. Nós temos uma campanha. Nós temos uma campanha dos 12 cultos. Em janeiro eu quero isso, fevereiro eu quero isso, março eu quero isso, abril eu quero isso. Só que quando chega janeiro, você já desistiu do que você disse que queria para janeiro. Termina janeiro, você vai para fevereiro, você não conquista o que você focou nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Daqui a pouco é um ano perdido também. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue ficou com esta enfermidade alojada no seu útero cerca de 12 anos. A cultura da época valorizava mais os camelos do que as mulheres. Então, na época, os camelos tinham mais valor do que as mulheres. Imagina uma mulher com esta enfermidade. Ela era tratada como uma leprosa, isolada da socialização, colocada de lado e tratada como lixo. Ela ficou 12 anos dentro de sua casa sofrendo. Mas ela disse, um dia eu vou sair dessa. Um dia. Ouvindo falar de Jesus, determinou-se a sair de casa no dia em que Jesus passasse em frente à sua casa, e ela disse, se eu apenas, veja como ela focou, ela disse, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, ficarei curada. Então ela focou, essa foi a meta dela.
Ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Pronto. Ela idealizou o milagre pelo toque na orla das vestes de Jesus e focou. Se ela focou, o que é que acontece? Ela sai de casa, Jesus está passando em frente à sua casa, ela vai ter que enfrentar o preconceito, a rejeição, a humilhação, a oposição, o medo, a insegurança, a enfermidade, o pessimismo, a dúvida, os opositores, os invejosos, aqueles que vão chegar e dizer: não vai dar certo, você não vai conseguir, ele não vai te atender. Ela enfrenta todas estas barreiras e ela consegue chegar próximo de Jesus. Pega na orla das vestes de Jesus. Toda a multidão pegava Cristo, apalpava Cristo, abraçava Cristo, mas quando ela toca na orla das vestes de Jesus, aquilo que ela idealizou, a Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem me tocou? Só que diz a Bíblia que quando ela tocou na orla das vestes de Cristo, a hemorragia estancou. Ou seja, ela conseguiu atingir o seu objetivo. Porque ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, ficarei curada. Então ela foi, tocou e ficou curada. Jesus ia concluir o milagre. Ele para e diz: quem me tocou? E a mulher ficou calada, diz a Bíblia, e tremia, cônscia do que nela se operara. Ela ficou ali receosa de: olha, eu recebi a bênção, mas vai que Jesus desfaz essa bênção que eu recebi. Eu vou ficar caladinha aqui, que eu já recebi o que eu tinha de receber. Mas aí quando Jesus deu oportunidade, amoleceu o coração dela e convenceu ela de que ela não perderia. Ela disse: Senhor, fui eu quem te toquei. E Jesus: ô filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então ela recebeu o milagre completo. Você sabe quem é vencedor na vida? Quem foca, quem não desiste. Você sabe quem é vencedor à luz da Bíblia Sagrada? Quem persevera, quem não olha para as oposições. Terceiro, vencedor é aquele que produz eficiência em suas decisões. Qual tem sido a sua decisão para você chegar aonde você quer chegar? O que é eficiência? É pontuar. É você não oscilar. Isto é eficiência. Eu vou abrir esse empreendimento e esse empreendimento vai ser bom para mim, para minha família, não vai interferir na minha vida espiritual. É um quebra-cabeça, é um planejamento. O que é eficiência? É você dar o tiro certo. É você não titubear, não oscilar, não produzir o medo, a instabilidade, o desequilíbrio. Eficiência nas decisões. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Isto significa o quê? Paulo está dizendo: assim luto, não desferindo golpes no ar, não perdendo meu tempo, não nadando contra a maré. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu quero, por isso eu vou pontuar, eu vou ser eficiente. Pronto, eu quero isso, estou determinado a querer isso. Isto significa eficiência. O que é um cristão eficiente?
é um cristão decisivo, ele sabe decidir, ele sabe tomar decisões. Ele não é ludibriado, influenciado por A, B, C, D, pelo sistema, pelas circunstâncias. Ele é decisivo. A eficiência das minhas decisões vai me levar ao meu sucesso. E em quarto, o vencedor, ele busca, ele alcança, ele conquista a sua qualificação espiritual. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Mas esmurro o meu corpo, presta atenção, isto fala de sacrifício, de abdicar, renúncia, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado. Você é um advogado? Seja o melhor. Você é um juiz? Seja o melhor. Você é um desembargador? Seja o melhor. Você é um procurador da justiça? Seja o melhor. Você é um médico? Seja o melhor. Enfermeiro? Seja o melhor. Padeiro? Seja o melhor. Você é um pregador da palavra? Desculpe, seja o melhor. Leia, estude, se dedique. Ore. Você é um cantor, um adorador a Deus? Seja o melhor, faça bonito. Isto é qualificação espiritual. Eu vou dizer, eu vou dar um dado aqui que vai chocar. Muita gente está dizendo aí que não tem emprego, mas tem. Tem muito emprego. Ah, pastor, mas o índice de desemprego é muito grande. Sim, o índice de desemprego é muito grande. Realmente é verdade. Não há dinheiro no Brasil. O desemprego é muito grande, são 13 milhões, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, são mais de 13 famílias no sufoco, apreensivas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não estou aqui querendo totalizar, mas a maioria, 90%, destas pessoas que estão desempregadas não tem a qualificação necessária para assumir alguns cargos. Se eu não tenho a qualificação, eu sou empresário, eu tenho uma empresa e eu preciso de 50 funcionários qualificados naquele segmento para colocar a minha empresa para avançar. Eu só tenho 40. Eu trabalho com os 40 ou eu coloco mais 10 sem qualificação? Eu trabalho só com os 40. Porque se eu coloco mais 10 sem a qualificação necessária para fazer minha empresa avançar, os 10, a tendência é que os 10 prejudiquem mais a empresa do que os 40 ajudem. O bom empresário trabalha com quem é qualificado. O bom empreendedor se une a quem é qualificado naquele setor. Esse cara é bom, eu vou contratar ele. Porque ele é muito bom. Ele é melhor do que eu. Se ele é melhor do que eu vou contratar ele. Isto é qualificação. E com a qualificação, a empresa vai ter um desenvolvimento muito grande. No reino de Deus também é da mesma forma. Eu preciso ter esta qualidade. Veja a preocupação de Paulo. Paulo diz, mas esmurro o meu corpo. Ou seja, eu vou me anular. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que,
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, eu preciso me qualificar. Eu preciso tirar de mim o que não é bom, o que não edifica, o que não constrói, o que não engrandece o nome do Senhor, o que não engrandece o Evangelho. Eu preciso tirar de mim o que prejudica o reino de Deus. Eu preciso estar qualificado espiritualmente. E eu vou dizer uma coisa para você: ser qualificado espiritualmente não significa falar em línguas estranhas, conhecer Bíblia, pregar bem, cantar bem, se portar bem. Não. Caráter é subjetivo. A maior qualidade espiritual de um cristão que é vencedor é a sua comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho qualificação espiritual. Tendo qualificação espiritual, que é a comunhão com Deus, as demais coisas fluirão. O que é que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar, Jesus Cristo diz, o meu reino e a minha. Então veja que ele não diz buscar em primeiro lugar o meu reino. Pronto. Ele diz o meu reino e a minha justiça. Ou seja, foque no reino e seja justo. Seja um homem íntegro. Seja um homem honesto. Seja um homem fiel. Isso é justiça. Seja um homem correto. Isso é justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu fazendo a minha parte, Deus fará a sua parte. Faça a sua parte. Ah, pastor, é tão sofrido? Faça a sua parte. Deus está disposto a fazer a parte dele, mas faça a sua. Por isto, para eu vencer, para eu ser reconhecido, para eu me tornar vencedor, eu preciso me controlar, me dominar. Eu preciso idealizar um objetivo, um foco, uma meta. Eu preciso buscar eficiência em minhas decisões. E eu preciso me qualificar espiritualmente. Se eu produzir estas 4 marcas, se eu fincar estes 4 fundamentos na minha vida espiritual, é impossível Deus não me abençoar. É impossível. Faça isto. Medite, reflita, pense nesta palavra.